2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 10. Você que encontrou, diga amém. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essa lembrança em vocês, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Que coisas? Versículo 10 e 11 aí, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, e pedimos, ó Pai, que o Senhor faça essa palavra habitar ricamente no nosso coração. Nos ensine aqui hoje, ó Pai, a respeito daquilo que é essencial à vida cristã, a respeito das nossas responsabilidades, para que a gente possa, ó Pai, caminhar em santidade, ó Pai, e de maneira reta diante do Senhor. Que o Senhor prepare, ó Pai, o nosso coração, que a semente venha, ó Pai, germinar no nosso coração, crescer. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, transforma-nos, ó Pai, para que nós possamos sair daqui hoje mudados. Não da mesma maneira, mas mudados, ó Pai, cada vez mais perto de Ti, cada vez mais conscientes da Sua obra, da Sua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pergunta que a gente poderia começar antes de fazer a exposição desses 5 versículos aqui, é a seguinte: qual é o legado de um pastor fiel? Porque a gente está diante de um pastor, o Pedro, aquele que foi chamado por Jesus Cristo, aquele que foi chamado para apacentar as ovelhas de Cristo. Você deve se lembrar do encontro de Pedro com Jesus naquela praia, né, naquele momento a que Jesus já havia ressuscitado, em que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava. No entanto, a resposta de Jesus no final, a resposta de Pedro e a resposta de Jesus, é que Pedro deveria se concentrar ou demonstrar o amor dele, apacentando, cuidando do rebanho de Cristo. Cuidar do rebanho de Cristo é a forma que Pedro encontrou para demonstrar o amor por Jesus. Inclusive, essa pregação que está em João capítulo 21, ela está no nosso canal no YouTube, você pode procurar lá, a exposição de João 21, do 18 em diante ali, nós temos uma exposição falando sobre esse momento específico. Então, o Pedro, nós percebemos aqui que o Pedro está próximo do seu fim, do fim da sua vida. E lendo esse texto aqui, o que a gente pode imaginar é o seguinte: qual é o legado de um pastor fiel? O que um pastor fiel a Deus pode deixar para a sua igreja? Pedro está preocupado com isso, viu? Ele está partindo e ele precisa deixar algo para essa igreja. O que um pastor fiel pode deixar para a sua igreja? Um bom prédio, uma estrutura, fazer reformas, deixar um bom kids, uma boa sala estruturada. Será que esse é o legado que o pastor precisa deixar para a sua igreja depois da minha partida? Eu, Tiago, depois da minha partida, deixar uma boa estrutura, boas aquisições para a igreja, para ninguém se preocupar mais com problemas estruturais? Ou um pastor fiel deveria se preocupar em deixar a sua marca no mundo? Quem sabe aí se tornar uma pessoa famosa, reconhecida internacionalmente? Ou quem sabe se preocupar com seus filhos, afinal de contas, tem que cuidar dos filhos. Deixar uma boa herança para sua esposa, deixar boas riquezas para os seus filhos, e ser lembrado por isso, alguém que cuidou da sua família de alguma maneira ali, financeiramente, né? Qual é o legado de um pastor? Então nós vamos, ao longo do texto, pensar sobre essas questões aqui, como Pedro pensava a ideia de legado. No entanto, nós também vamos lembrar a respeito daquilo que
que é central na vida cristã, que é o Evangelho, né? Como que ele conciliava a ideia de legado com aquilo que ele precisava dar para a igreja e como que ele deveria se comportar também. E é por isso que eu gostaria de chamar a sua atenção novamente para o versículo 10. Versículo 10. Por isso, meus irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. No domingo passado eu falei sobre isso, sobre o não tropeçar. Tropeçar aqui é se desviar do Evangelho, se desviar de Cristo. Estando no caminho, ser atormentado por algo, ou ser distraído por alguma coisa que te tira desse caminho. Como não se desviar? Como não negar a fé cristã? Como não se tornar um apóstata? Como não se esquecer de Cristo? Você precisa se empenhar. Você precisa procurar com empenho confirmar a sua vocação e a sua eleição. O que fazemos, ou seja, o nosso esforço, e isso vai te custar suor, vai te custar realmente algo, vai te custar muita coisa seguir a Cristo. A salvação, já disse isso no domingo passado, é pela graça de Deus. O sangue de Cristo derramado em seu favor é mérito de Deus e não seu. Nada que você possa fazer te garante aquilo que é ofertado gratuitamente na cruz. No entanto, a partir do momento que você é encontrado pela graça de Deus, a partir do momento que o sangue de Jesus te alcança, isso muda a sua vida radicalmente, completamente, a ponto de você buscar, se empenhar, se esforçar ao máximo, para que você possa confirmar vocação e eleição na sua vida. Você precisa desenvolver práticas, se esforçar para que a sua vida prática, ela possa estar alinhada e ela possa confirmar a vocação e eleição. Por isso, por exemplo, eu falei isso também no domingo passado, vale a pena te lembrar isso. Por que nós compramos devocionais? Por que a gente faz plano de leitura? Por que a gente, de alguma maneira, se força, né, a participar dos pequenos grupos, ou fazer um seminário, ou fazer um curso bíblico? Tudo isso é um tipo de esforço. Um esforço para continuar desenvolvendo a sua fé em Cristo. Você entendeu que você já foi alcançado pela fé, você já foi alcançado pelo Evangelho. No entanto, há uma jornada, algo que é necessário ser desenvolvido. Você não pode ficar parado. Como eu disse na semana passada, o discipulado com Cristo, ou ele progride ou ele regride. Não há um meio termo. Não há como você ficar parado. Se você está parado, você está dando passos para trás. Mas você precisa progredir, você precisa caminhar, se fortalecer, conhecer mais de Cristo, conhecer mais das promessas de Deus, conhecer mais a palavra de Deus, desenvolver, amadurecer, se santificar, produzir os frutos. Você precisa crescer, se desenvolver. Faz parte da natureza cristã, faz parte do que significa discipulado. E isso vai exigir de você um certo tipo de esforço, um certo tipo de foco. Você precisará abrir mão de certas coisas na sua vida, você vai precisar priorizar aquilo que tem a ver com a fé cristã, com aquilo que tem a ver com a sua saúde espiritual, abrindo mão muitas vezes de outras coisas, de lazer, quem sabe de descanso. Crescer vai exigir que você faça sacrifícios. E eu não estou falando sacrifícios limitados a esse templo, eu estou falando em relação à vida com Deus. Se você deseja ser mais íntimo de Deus, você vai precisar desenvolver uma vida maior de oração. Não dá para se contentar com 5 minutos. Se você quiser dobrar para 10, dobrar para 15, você vai ter que abrir mão, seja de rede social, seja de tempo, seja acordar mais cedo, seja dormir mais tarde. Isso vai exigir de você. Seguir a Cristo, progredir, amadurecer, vai exigir de você um certo tipo de esforço. Você vai precisar se empenhar nessa jornada. Você precisa se empenhar. Então você precisa buscar isso, tá? A ideia de confirmar aqui é a ideia de que você precisa fortalecer a sua consciência. Confirmar a vocação e eleição tem a ver que quanto mais da palavra de Deus você absorve, quanto mais comunhão com os irmãos, quanto mais crescer em Jesus Cristo, mais a sua mente é fortalecida e mais confiança você tem no sacrifício de Cristo, no Evangelho. É a ideia de certeza da sua fé. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza
de que, independente do que aconteça na sua vida, você está salvo, guardado para Cristo Jesus, você está realmente garantido. Não estou falando aqui de libertinagem, agora que eu estou garantido eu vou viver de qualquer maneira. Não estou falando sobre isso, eu estou falando o seguinte: independente do que aconteça na sua vida daqui em diante, se os seus amigos te abandonarem, se você ficar doente, se você descobrir alguma coisa que te leve daqui 3 meses, 1 ano, você está salvo, garantido para a vida eterna com Cristo Jesus. Essa dúvida que vai pairando e paira a cabeça de todo mundo aqui sempre, né? Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente Jesus me salvou? É justamente sobre esse fortalecer da consciência que nós estamos falando aqui. Confirmar a vocação e a eleição é você estar consciente, convicto de que você foi eleito e você também tem um chamado, uma vocação. Você foi salvo, você foi escolhido por Deus. No entanto, Deus também te deu uma responsabilidade. Essas duas coisas caminham lado a lado. O Calvino mesmo dizia, né, que essa certeza, né, essa convicção mencionada por Pedro, se refere à consciência, como se os fiéis se reconhecessem diante de Deus como escolhidos e chamados. Você estar sempre sabendo que você não merecia, sempre diante de Deus nessa posição. Eu sei que eu não mereço, mas é inevitável. É inevitável pensar que eu não fui chamado, escolhido para a salvação. De que Deus me ama com todas as suas forças. De que Ele fez tudo o que era necessário para me salvar. É ter essa consciência. Não ter dúvida. Não ter dúvida que Jesus na cruz foi por você. O amor de Deus, de alguma maneira, te alcançou. E não foi aleatório, é proposital. É o desejo de Deus salvar pecadores da qual você se encontra. Jesus morreu por mim, é inevitável. Não estamos falando aqui de eu considero que eu sou digno, que eu sou bom, que eu ando corretamente. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você não conseguir mais se esquecer. Sua consciência ela está tão firme a respeito do Evangelho que você não consegue se esquecer. Você acorda na consciência de que você foi salvo. Você dorme na consciência de que você foi salvo. Você caminha pelo mundo, no trabalho, dentro do ônibus, você fica imaginando como Deus pode salvar um pecador como eu. Como o sangue precioso de Jesus verteu na cruz em meu favor. Eu não sou digno, tem tanta gente melhor do que eu, mas eu fui salvo. Eu fui agraciado por Deus. É essa convicção, é essa consciência de que, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no final do capítulo ele reafirma de que nada pode nos separar do amor de Deus. É essa consciência do salvo, do que foi eleito, daquele que foi chamado, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Não é as dificuldades do mundo, nem potestades, nem poderosos, nada. Para onde eu vou, eu estou guardado em Cristo Jesus. Essa consciência na vida cristã precisa ser fortalecida, ou seja, há algo que você pode fazer para desenvolver essa consciência mais convicta da verdade do Evangelho. Quanto mais do Evangelho você tem, mais consciente, mais convicto, menos preocupado com as coisas desse mundo você anda. A eleição, de fato, é uma escolha soberana de Deus. A vocação é um chamado para a vida que revela essa salvação em nós, um chamado para frutificar. Mas perceba bem no versículo 11, pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai retomar os versículos anteriores aí, onde o apóstolo Pedro fala sobre a fé somada à virtude, piedade, amor, fraternidade, de que a vida cristã precisa vir carregada de frutos, precisa vir carregada de hábitos, de práticas. Nós percebemos isso, por exemplo, no versículo 5 ao 7 ali, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. A vida cristã ela precisa vir acompanhada de uma mudança, de transformação. Nós não podemos apenas descansar em uma confissão. Nós precisamos crer nessa confissão e desenvolver a nossa vida. Uma vida que revela que de fato nós encontramos com Jesus.
Vocês lembrar daquela pregação antiga do Paul Washer, né? Inclusive muitos reformados foram despertados para a teologia reformada depois daquela pregação do Paul Washer, lá antigamente, né? A televisão era quadrada ainda naquela época, né? Bem antiga, né? Pregação chocante, não é isso? Você já deve ter visto, se você não assistiu essa pregação, é clássica, tá? Lá o Paul Washer, ele usa uma analogia que é o seguinte: imagine que você está atravessando a rua e de repente você é surpreendido por um caminhão que está vindo em alta velocidade. E esse caminhão te atropela. E por algum milagre você sai vivo desse encontro. Um encontro fascinante, não é mesmo? E ele faz essa questão, eu faço essa pergunta aqui para vocês também. Como você sairia depois desse encontro com um caminhão? O David aqui responde, né? Não foi um caminhão, né? Inclusive, assim, é um calcitran B12 aí para você, seus ossos são muito fracos, um dia um pé, outro dia a perna. Mas você ficaria muito pior do que o nosso irmão David aqui, não é isso? Você, com certeza, sairia com sequelas desse encontro, quebrado, deformado, né? Mas muitos de nós dizemos por aí que nós encontramos com Deus. Eu tive um encontro com Deus. Eu me encontrei com Jesus. Eu me encontrei com Jesus essa noite, eu me encontrei com Jesus naquele culto. Eu li um livro e me encontrei com Jesus. No entanto, o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso Deus é muito maior do que um caminhão. É um Deus que de fato tem muito mais poder para nos transformar ou para nos mudar do que um encontro com um caminhão. Uma pessoa que se diz que encontrou com Jesus, que se encontrou com Deus, precisa ter a sua vida transformada. E aí sim, a gente pode exemplificar esses primeiros versículos aqui de Pedro, de que a fé que nós temos em Jesus Cristo precisa fazer algo com as nossas vidas, precisa trazer transformação. Alguém que encontrou com Jesus Cristo, de fato, precisa desenvolver uma vida de piedade, de fraternidade, de santidade. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era infiel se torna fiel, aquele que era sem educação, aquele que tratava as pessoas de uma maneira rude, é transformado. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você que te transformou dessa maneira, a ponto de quase nós não te reconhecemos mais? É outra pessoa. É o famoso se despir do velho homem e se vestir da nova natureza de Deus. Se vestir de Cristo. É de que as nossas vidas elas são transformadas no encontro com Jesus. Então a fé e o arrependimento andam juntos. A fé e a conversão andam juntos. A fé e a mudança andam juntos. É isso que Pedro está dizendo. Que a nossa entrada no reino de Deus, ela será acompanhada de uma consciência firme no Evangelho e uma vida transformada. É dessa maneira que nós seremos amplamente supridos na nossa entrada no reino de Deus. Não faltará nada. Haverá fé suficiente e haverá também transformação. Essa fé que nós temos em Jesus irá nos transformar. Pedro está preocupado com isso, ele quer que os irmãos lembrem constantemente do Evangelho, de que a vida cristã não é simplesmente uma confissão de fé. Muitas pessoas estão firmadas em uma confissão de fé da igreja, confissão de fé de não sei o quê. A confissão de fé, ela é uma resposta. No entanto, você precisa desenvolver uma consciência, porque se isso não fosse, a gente seria hipócrita. Eu sei que está escrito sobre isso, eu sei que fala isso, mas você ainda não absorveu isso para dentro de você. Então, aqui nesse mundo, nós vamos manifestar uma vida de gente que foi transformada, de gente que foi reservada para o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Gente que está sendo mudada, já começou a dar os primeiros passos. O povo de Deus, nós não podemos mais essa coisa de que a minha fé é uma coisa, isso é um absurdo. A minha fé é uma coisa, a minha vida é outra, o meu trabalho é outra, a minha família é outra. Meu irmão, a fé que você tem em Cristo afetou tudo o que você possa dizer que é seu. Inclusive, o Abraham Kuyper, um teólogo reformado mais moderno, ele vai dizer que em toda a existência humana não há um centímetro sequer que Jesus Cristo não diga é meu.
que ele não proclame a sua soberania e o seu domínio. Cada área da sua vida precisa ser de Jesus. É por isso que não faz sentido nenhum separar a vida cristã ou a fé em Cristo do que nós vivemos aí. Tudo é de Cristo. Tudo precisa ser transformado por Cristo. Tudo precisa ser afetado por esse encontro com Cristo. Nossa maneira de ser pai ou mãe, nossa maneira de criar os nossos filhos, de trabalhar, isso vai nos custar certamente danos, certos sofrimentos, desvantagens. Mas é isso mesmo. É que ainda nós não vivemos a plenitude do reino de Deus. No Espírito, sim, é verdade. Em uma dimensão espiritual, uma dimensão invisível, sim. Mas enquanto nós vivemos no mundo, no reino dos homens, nós vamos ter esse choque mesmo de valores, de vida. Então, meu irmão, constantemente nós estamos sendo tentados a nos esquecer disso. Do evangelho que afeta as nossas vidas. A mensagem cristã não é uma ideia que você deve absorver, mas uma vida. Uma vida. Uma vida que você abraça. Versículo 12. E aí nós entramos no coração do pastor. O coração do pastor Pedro. Versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Pedro resume bem o que é o trabalho pastoral. Fazer as pessoas lembrarem de coisas que elas já sabem. Não é isso? Afinal de contas, nos domingos aqui, pouca coisa é novidade das coisas que eu digo, não é? Nós sempre estamos falando das mesmas verdades, que Jesus Cristo deve ser Senhor e Salvador de cada um de nós, entronizado do nosso coração, de que nós somos pecadores, é verdade, de que a graça só pode ser oferecida por Deus e por isso é graça, de que há um reino preparado para o fim dos tempos. Nós falamos sempre das mesmas coisas, de que a nossa vida precisa ser transformada, de que nós precisamos ter uma vida santa, que frutifica, que nós precisamos evangelizar o mundo, que nós precisamos, por meio das boas obras, testemunhar as virtudes, o bem comum. São coisas que nós repetimos aqui, praticamente não é para novidade, é sempre assim, coisas repetidas, não é isso? Mas o Pedro, ele sabe que os seus ouvintes sabem dessas verdades, de tudo isso que ele acabou de dizer, de que é necessário que haja fé em Cristo e transformação de vida. Mas Pedro está preparado para lembrar, para não deixar com que nenhum de vocês se esqueçam. Essa é a grande questão. É que mesmo sabendo a gente se esquece. O saber não tem a ver com simplesmente que a informação está aqui e uma hora ela não está, ela está aí. Mas a nossa fragilidade humana, a corrupção da nossa mente, faz com que a gente esqueça constantemente daquilo que a gente não poderia. Dessas palavras eternas, dessas verdades que têm poder para nos mudar, para nos transformar. Vez ou outra você se esquece também das verdades do Evangelho, das promessas de Deus. Lembra das promessas de Deus. Lembra daquilo que Cristo te exige, você se esquece também. E Pedro, como um bom amigo, precisa lembrar, precisa incomodar, tirar do conforto. Apesar do conhecimento que muitos de nós temos, e uma aparente maturidade, né? Qual é o nosso erro como irmãos? É achar que a pessoa sabe e lembra. E a gente, ao julgar que as pessoas já sabem daquilo que é certo ou errado, daquilo que é palavra de Deus, daquilo que é conhecimento de Deus, nós nos ausentamos de lembrar as pessoas. Lembra, meu irmão, do seu chamado. Lembra da sua vocação. Lembra que Cristo te chamou para uma vida santa. Lembra que Cristo te chamou para perdoar os seus inimigos. Lembra que Cristo te chamou para orar pelas pessoas. Lembra? A gente acha que porque as pessoas já sabem, elas já leram os livros. Eu já li a Bíblia, todo ano eu leio a Bíblia. A gente acha que a gente não deve se intrometer na vida das pessoas para lembrar elas do óbvio. Mas nós precisamos, o Pedro fazia isso.
lembrava as pessoas do óbvio. Não deixava que o povo de Deus baixasse a guarda. É mais ou menos assim. Existe um exército que está avançando em uma frente de batalha e, em certa medida, vem prosperando. Alguns lados vêm sofrendo baixas, mas, de uma maneira geral, caminha para frente. Pensamos assim. E quando a gente começa a ter uma certa vida produtiva, um caminhar para frente, um amadurecer, o que costuma acontecer com as pessoas? Abaixar a guarda, a atenção, o nível de atenção, ele começa a cair. Por quê? Porque os nossos inimigos estão sendo derrotados, porque a gente já consegue avançar na linha de frente, não é isso? E aí que a gente é surpreendido. O Pedro, como um general, como um capitão, como uma pessoa que está à frente do seu pelotão, diz, olha, não baixem a guarda. Não se esqueçam. Nós temos vencido muitas batalhas, nós estamos caminhando e prosperando. No entanto, não abaixe a guarda. Eu sei que vocês sabem atirar, eu sei que vocês estão prontos para o combate, mas não abaixe a guarda, esteja atento. Não deixe que a preguiça, a letargia chegue até vocês. E isso acontece com muitos de nós que estamos sentados aqui nessa manhã. De ter experimentado coisas boas e extraordinárias com Deus. De ter lido muitos livros, conhecido muita palavra de Deus, ter feito muitos cursos. No entanto, chega uma hora da vida que a gente vai baixando a guarda, e aí o pecado está à porta. E aí aquilo que acontece e vai nos desviar está perto. Nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos nos esquecendo, nós somos tomados por essas multidões de obstáculos que estão rodeando a vida cristã. No entanto, Pedro diz, eu estarei pronto para lembrar vocês, como alguém que está pronto, um pastor que está pronto para não deixar o seu rebanho distrair. Faz parte da função de Pedro. Versículo 13 e 14 diz assim, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. O Pedro sabe que ele tem pouco tempo. E ele tem pouco tempo de vida. E o Jonathan Edwards é que dizia isso, não era? Que a vida é dura, curta e incerta. E quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Você sabe quanto tempo de vida você ainda resta para você? Olha só, a gente tem uma coisa que é o seguinte, a gente acha que a gente vai viver muito, não é isso? 120 anos. Não é? O desejo da maioria de nós, 120 anos. Né? Essa semana morreu um teólogo, né, muito conhecido, né? Se eu não estiver falando errado, aqui é o Adalto Lourenço, não é isso? E aí ele morreu com 50 e poucos? Quanto? 65. Eu falei, gente, tá novo. O homem estava escrevendo livro, palestrava, foi professor, pregava, imagina só. Deu lá um negócio no coração dele, pum, acabou. Eu fico pensando, meu Deus, eu estou fazendo plano para 120 anos. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. A verdade é essa, eu sei que você está se cuidando, você vai na academia, você se alimenta bem, você tem que fazer isso, meu irmão. Faz parte da sua responsabilidade, cuidar daquilo que Deus te deu. Você tem que fazer isso mesmo. Se Deus nos permitir, nós vamos viver muito. Mas a gente não sabe quanto tempo tem, isso é uma incerteza que a gente vai ter que conviver. O Pedro, inclusive, sabe que ele já viveu demais. Não é isso? Nós estamos aqui anos à frente daquele Pedro inconstante, aquele Pedro que nega Jesus, nós estamos aqui há muito tempo depois. O Pedro que foi avisado que ele sofreria, semelhante a Jesus, uma morte. Pedro estava preparado para a morte há muito tempo. E Deus deu muito tempo de vida para ele também. A vida de Pedro não era uma vida sem propósito. Pedro, você vai morrer também, você vai ter essa oportunidade de morrer como eu morri. É o que Jesus disse para Pedro. No entanto, enquanto essa hora não chegar, trabalha. Enquanto essa hora não chegar, cuida das ovelhas de Cristo. Apacenta as ovelhas, prega o evangelho. Era a missão de Pedro. No entanto, alguma coisa diz para Pedro, talvez uma revelação, ou talvez uma lembrança daquilo que Cristo revelou lá no passado, de que está chegando o tempo do Pedro deixar esse tabernáculo. Brinquei muitas vezes essa semana com a Carla, né?
Falei, moço, se eu morrer, eu fico tendo essas conversas, viu, gente, Cacá? Se eu morrer, você casa, hein, que você tá nova, né? Ela fica me xingando. Mas é isso, o pastor ele tem que estar pronto para morrer. No entanto, ele precisa estar consciente do seu trabalho, do seu chamado. Pedro precisa despertar essas lembranças, despertar na sua igreja o evangelho o tempo todo. Está pronto para isso. Lembrar os irmãos, é o que nós mais fazemos, é o que a gente fica se fadigando a vida toda. Senta com a pessoa, abre a Bíblia e lê os mesmos versículos que as pessoas já sabem. Diz para ela, lembra para ela, tira ela desse estado de letargia, de sonolência. Acorda, meu filho, desperta. Você foi salvo, você é um filho, uma filha de Deus. Não viva de maneira contrária a isso. Lembre das promessas de Deus, lembre daquilo que você foi chamado. Se você está vivo, ainda tem algo a ser realizado na sua vida. A gente fica o tempo todo dizendo isso para as pessoas. É um despertador da igreja o pastor. É o despertador da igreja o Pedro. Ele precisa despertar, ele precisa lembrar, é o lembrete que cola na geladeira. O tempo todo você escuta a voz do pastor. Não é isso? Alguns irmãos, inclusive, estão até alucinados com isso. Quando eu vou fazer uma coisa de errado, eu escuto a voz do meu pastor dizendo, não faça isso. Não é isso? De tanto que a gente fala, repete as mesmas coisas. Certo tempo atrás, eu até fui tirando esse jargão da minha vida, né? Eu repetia muito, fique firme, não era, Dani? A Dani toda vez falava comigo assim, você só fala isso, você fica firme. Falei, fica firme, ué. Tem que ficar firme no evangelho, ué. Ficar repetindo, a pessoa até fica escutando já, fica alucinada ali, atormentada com a minha voz já. Versículo 15, mas de minha parte, Pedro sabe que ele vai morrer. Alguns dizem que Pedro acompanhou Jesus até a cruz, né? A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não se achando digno de ser crucificado como Jesus, seguiu Jesus até o fim, cuidou, pastoreou, amou a sua igreja, fez o trabalho duro. Como diz o outro, o pastor tem cheiro de ovelha, no seu rosto está as marcas de quem caminha com animais brutos, não é isso? Animais vorazes, só pensam em alimentar, só pensam em grama. O pastor vai lá, desce no barranco, vai no abismo, vê quem se distanciou, tenta trazer, lembra aqueles que estão dormindo. Pastor e a ovelha estão juntos. Pedro sabe o que é a vida de comunidade, meus irmãos. Nós não estamos falando aqui de um homem escrevendo do escritório de um lugar privilegiado. Nós estamos falando de alguém que deu a sua vida para cuidar da igreja de Jesus. Cuidar de pessoas, se assentar com pessoas, judeus, gentios. Pedro estava lá, pregando o evangelho, cuidando de uma comunidade longe de Jerusalém. Às vezes a gente olha para Pedro e acha, Pedro ficou nos tronos da igreja de Jerusalém, no conforto de Jerusalém, mas essa igreja já estava longe, e de alguma maneira Pedro amava cada uma daquelas pessoas que haviam decidido por Cristo, haviam abandonado sua velha vida para seguir a Cristo. Pedro estava lá para lembrar eles do evangelho, da mensagem gloriosa que sustenta um ser humano. Pedro usa as palavras que, na minha versão aqui diz, mas de minha parte me esforçarei ao máximo. É o que um pastor precisa estar disposto pela sua igreja, se esforçar ao máximo. Pedro se esforçou ao máximo, para que sempre mesmo depois da minha partida vocês se lembrem dessas coisas. Fez questão de imprimir algo, uma mensagem no coração dessa igreja, e não só dessa igreja, mas hoje nós recordamos de Pedro. O que Pedro fez foi tão extraordinário, que imprimiu na história da igreja a lembrança do seu chamado, daquilo que Deus tinha confiado a ele, do evangelho. É isso que um pastor precisa se lembrar, precisa se dedicar. Então é por isso que eu queria, sem muitas delongas, pensar em algumas questões práticas aqui, diante desses versículos. Pedro certamente se esforça para cuidar da sua igreja, lembrar no primeiro capítulo do evangelho, das mensagens, das promessas, no segundo capítulo um combate contra falsos mestres, e no terceiro a lembrança ou a esperança de um futuro vindouro, de uma glória que há de ser revelada em novos céus e nova terra.
a primeira coisa que eu queria lembrar vocês, meus irmãos, é que vocês devem reconhecer os servos de Deus e os pastores, não estou falando de mim, estou falando dos pastores, que dedicam a sua vida ao ministério de apacentar o rebanho de Cristo. Pense sobre isso. Muitas pessoas que chegaram aqui nessa igreja aqui passaram por outras igrejas. Eu sei que algumas delas não tão boas, outras ok, boas, mas a maioria de nós, quando eu converso aqui, você teve um contato com um pastor, com alguém que pregou o evangelho para você, seja bom, ruim, limitado ou extraordinário. Alguém se abriu para responder a esse chamado de Deus, dedicou a sua vida como servo de Deus. É verdade, muitos pastores, no momento presente, se desviaram e trocaram o chamado de Deus pela profissão, pelo título, pelas benesses. Muitos pastores na igreja evangélica se desviaram do seu objetivo principal. Estão se enriquecendo, estão dominando sobre o rebanho de Cristo, estão usando a sua posição para subjugar o povo de Deus. Isso tem acontecido muito. No entanto, eu queria que você tirasse os olhos desses falsos mestres nesse momento e buscasse na sua mente aqueles pastores fiéis e verdadeiros. Não estou falando dos melhores, eu estou falando daqueles que se dedicaram fielmente, de alguma maneira se esforçaram para servir a Deus. Muitos pastores, como Pedro, que foram chamados para o sacrifício, a árdua tarefa de cuidar de pessoas até a sua morte. O que é isso? Pastor, mesmo depois de aquele tempo que eles falam, a aposentadoria do pastor, ele está lá pregando o evangelho, cuidando de pessoas, não para. É uma coisa que pulsa dentro dele. Ensinar o evangelho, pregar o evangelho, ajudar pessoas a se desenvolverem, a crescerem em maturidade. Os pastores sabem que tem pouco tempo de vida, porque uma vida inteira é menor do que a missão. Uma vida inteira é pouco tempo para a missão que nós temos de pastorear o rebanho de Cristo. Não dá. A gente olha e fala assim, não dá, uma igreja dessas aí precisa de anos, e a gente não tem. A gente tem 30 anos aí, 40 no máximo, tem pouco tempo. Mas os pastores sabem disso, eles convivem com isso. Uma hora eu não vou estar lá, quem vai poder pregar isso? Eles precisam deixar algo para a sua igreja. Eles se dedicam todos os dias para serem melhores e serem fiéis a Deus. É uma dedicação diária. É um incômodo santo. Digo isso por experiência própria. Não é simplesmente assim, todo dia a gente está inspirado e... Não, é um incômodo santo. É uma vocação, um chamado, uma responsabilidade. Se as pessoas dessa comunidade não podem baixar a guarda, muito menos nós pastores. Se vocês não podem se esquecer do evangelho, muito menos nós pastores. É um incômodo santo que todo dia nos incomoda para esse bem. Quando uma pessoa se percebe chamado por Cristo, perceba bem isso aqui, para esse trabalho, a vida dessa pessoa muda radicalmente. Ela abre mão de uma série de possibilidades para viver à disposição do reino de Deus. É diferente. Não estou falando que é melhor, eu quero ensinar para vocês aqui sobre o chamado pastoral, o que significa ser pastor numa igreja evangélica no nosso país. Os pastores, eles poderiam, caso não fossem chamados para pastorear, para presidir, para cuidar do povo de Deus, poderiam ser empresários, poderiam fazer concurso como a maioria de vocês, poderiam desejar e conquistar coisas que todos vocês desejam, são coisas lícitas. Poderia ter uma vida comum, digamos assim. Mas muitos pastores abrem mão dessas coisas. Não é que quem se torna pastor é ruim em outra coisa, não. Entendeu? Não fui bom vendedor, vou virar pastor. Não fui bom empresário, vou virar pastor. Eu não consegui passar no concurso, vou virar pastor. Não é isso. Ser pastor de uma igreja, ser ministro de uma igreja, é um chamado de Deus. Muitas vezes Deus tira essas pessoas de lugares bem-sucedidos, de posições bem-sucedidas. E faz com que essas pessoas agora, aquilo que às vezes elas desejaram a vida toda. Eu queria ser uma pessoa bem-sucedida, dono de uma empresa. Eu queria ser isso e aquilo. Deus, de alguma maneira, troca todos os sonhos dessas pessoas e coloca outro. Eu quero ser pastor. Olha para você ver como é que a coisa é maluca. Eu quero sofrer por causa do evangelho. Eu quero repetir as coisas que as pessoas já sabem.
E a pessoa depois falar que eu não falei nada disso. É isso, eu desejo isso, eu quero isso. De toda a minha vida, quero viver o resto da minha vida assim. Não é isso? Além disso, além dessas possibilidades que os pastores abrem mão para pastorear, não estou falando dos falsos pastores não, viu gente? Hoje em dia, pastorear uma igreja, dependendo, virou uma profissão. É melhor do que ser dono da Araújo, não é isso? Você tem um tanto de igreja e tal, o cara tá... Não estou falando não, estou falando dos pastores fiéis a Deus. Entendeu? Gente que se dedica, não está nem aí para se ele vai ser famoso, se ele tem uma igreja de 1000 membros. Gente fiel, está lá. Igrejinha lá, 30 membros, ele está lá. Fiel, prega o evangelho, estuda, cuida. E aquela coisa. Além disso, as pessoas que estão em volta do pastor, elas também são afetadas por o chamado que Deus faz. Imagina Pedro, lembra que Pedro é uma pessoa que até então no Novo Testamento tem uma esposa e uma sogra. A família dele foi afetada por esse chamado que Jesus fez para ele. A família dele foi afetada por isso. O homem que deveria ser vocês mulheres, esposa de Pedro. Imagina que sofrimento. Mas Deus chamou ele, né? E acaba que esposas, filhos, amigos, pessoas próximas precisam aprender a ter um pastor como parente, como amigo mais próximo. Você já parou para pensar a dificuldade que é ser esposa de pastor? De fiel, viu gente? Nessas aí das bolsas de 40 mil não, tá? Já parou para pensar nisso? Todo dia na igreja, quase não falta. Se faltar, alguém vai levantar aquela... a esposa do pastor não veio. O filho do pastor. Nossa, mas você já viu o filho do pastor? Que peste, né? Todo mundo pode ser os meninos agitados, mas o filho do pastor, né? Não cuida lá, fala pra gente cuidar dos nossos filhos, não cuida do dele. Já parou para pensar nisso? De como que as pessoas que estão em volta, ser amigo de um pastor. Imagina, eu tenho amigos hoje, agora de manhã, que foram fazer uma pedalada aí, de agora de manhã, entendeu? Não dá, gente, pra você marcar compromisso domingo de manhã com o pastor. É outro rolê, tem que marcar dia de semana, né? As pessoas são afetadas. Estou falando brincando aqui, num tom mais leve, mas a gente sabe o que acontece. A gente sabe o peso que é. Família de um pastor, os amigos, pessoas próximas, parentes. Se você é pai de um pastor, se você tem um parente, se você tem um amigo, você sabe as dificuldades. Imagine o peso espiritual, psicológico. Não tem como sair dessa obra sem sequela, viu gente? Já vou dizendo, sem cicatrizes. Muitas vezes o trabalho pastoral é um trabalho solitário. A gente sempre está cercado de muitas pessoas, mas é difícil a gente poder encher a mão de amigos, de gente que a gente pode se despejar, gente que a gente pode compartilhar a jornada. Por quê? Porque o tempo todo as pessoas acham que a gente está bem, que o Pedro, por ser apóstolo de Jesus Cristo, ele tem todo o poder de Deus, ele só anda em vitória e vitória. Não é isso? Que o Paulo, porque o Paulo tinha lá essa habilidade, os milagres, os sinais, está tudo bem o tempo todo, entendeu? Não é assim, digo por experiência própria. Vocês não sabem o que é o tempo todo, e nem estou reclamando disso aqui não, viu gente? Eu amo ser pastor, mas eu quero falar por outros pastores aqui agora. Nós temos pastores aqui na nossa igreja, o Everton, o Emerson está sendo preparado também para pastorear na nossa igreja, mas eu sei que você tem algum amigo, alguém que você conhece, você vai conhecer muitos pastores na sua vida, tenha essa consciência de que pessoas se entregaram ao chamado de Jesus. Se você está aqui, você tem um chamado para cuidar da igreja, não pense de maneira negativa só porque eu estou falando isso aqui não. Dá trabalho mesmo, vai exigir todo o esforço, todo o sacrifício, mas vale a pena. Porque a satisfação, a recompensa do pastor é lembrar e a pessoa lembrar. É falar e a pessoa, agora sim. Eu entendi, eu me lembro. Eu consegui resistir à tentação. Eu consegui tomar uma boa decisão, a minha vida foi transformada. Pense sobre isso comigo. A alegria do pastor é ver a sua igreja viva e santa. Por isso, Pedro não deixa de trabalhar para despertar, se esforçar ao máximo, para que mesmo depois da sua morte, o legado espiritual
permaneça. E é isso que é o legado de um pastor. O legado espiritual, de saber que o evangelho foi plantado, foi semeado, se tornou forte e permanece naquela igreja, mesmo depois da sua morte. Se tem uma coisa que vocês podem me dar de presente, vocês querem me honrar, é que quando eu morrer, essa igreja continue fiel a Jesus Cristo. Nossos filhos, nossos netos, a próxima geração lembre que o mais importante da vida é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós nos esforçamos todos os dias para pregar o Evangelho, ensinar as doutrinas bíblicas. A gente não busca reconhecimento, mas nos alegramos quando vocês crescem. A gente se alegra muito, gente. Você não sabe a alegria de um pastor quando vê alguém vencendo depressão. Meu Deus do céu, estava lutando tanto, glória a Deus. Começou o tratamento, primeiro da pessoa começar o tratamento psicológico. Isso é alegria, é uma maravilha. Eu não queria ir, começa. Estou terminando, glória a Deus. Um casamento restaurado é a nossa alegria. Quando um de vocês troca de carro, compra uma casa, você não sabe como que a gente fica feliz com isso. Maturidade. Quando vocês abandonam pecados, nós nos alegramos mais ainda. Quando vocês dizem para a gente que o mais importante é Jesus Cristo, então, meu irmão, aí a gente explode. Porque é isso que a gente faz, a gente pastoreia, a gente cuida, a gente compartilha as doutrinas para que a igreja cresça, frutifique, amadureça, desenvolva. É a nossa alegria, é a nossa recompensa. Eu não trocaria isso por nem dinheiro, nem fama. O fato de que a nossa pregação, o nosso trabalho, de alguma maneira, ele afeta a vida de pessoas, não tem comparação. Não tem comparação. De alguém lembrar de um sermão, de alguém lembrar de um conselho. Eu lembro o dia que você falou isso comigo, e eu fui naquilo dali, e o negócio foi, eu falei, que isso, cara? Mas isso produz alegria no nosso coração, porque foi para isso que Deus nos chamou. Para de alguma maneira trabalhar como um profeta, um arauto que fala a palavra de Deus, na esperança de que essa palavra de Deus vai produzir não somente fé para a salvação, mas também fé para a mudança, para a transformação de vida. É isso. Quando alguém se converte, quando alguém se batiza, seja por meio da nossa pregação, seja pela pregação de vocês, nós também recebemos o nosso salário. Que é maravilhoso. Você pregar o evangelho para uma pessoa aqui todo domingo e essa pessoa levar alguém a Cristo, de alguma maneira se tornar participante de uma pessoa sendo salva, é a nossa alegria. Uma pessoa indo para o batismo, cara, que alegria! O que nós temos pregado tem afetado a vida das pessoas e essas pessoas têm compartilhado com outras pessoas. Como é bom saber que a gente tem parte nisso. Quando uma família é restaurada, quando uma pessoa vence um vício, quando uma pessoa ama mais Jesus, quando ela descobre algo novo, quando a pessoa chega e fala, pastor, eu comprei uma Bíblia de estudo. Eu falei, meu irmão, lê agora. Que alegria! Meu irmão, quando uma pessoa fala assim, cara, eu estou querendo buscar mais a Deus, você não tem algo que você possa me indicar para me fazer um devocional, para me crescer aqui na minha casa? A gente indica o livro, a pessoa fala, eu comprei. Gente, que alegria, que coisa maravilhosa. É a nossa alegria está no fato de vocês crescerem, de que vocês acolherem com alegria e convicção a palavra de Deus. Por isso, tanto os pastores, quanto também as congregações ou a congregação, precisam estar unidos em um só propósito. Precisam mutuamente se fortalecer, é um trabalho de parceria, de cooperação. Não é o trabalho de que, olha só, vocês pagam o meu salário e eu prego para vocês, não pode ser assim. Não é isso. Todos nós temos uma responsabilidade como igreja, de fazer o nome de Jesus Cristo conhecido, de que pelas nossas boas obras também o testemunho de que aqui é uma comunidade centrada em Cristo, uma comunidade do reino, é que isso é possível, o bem comum. Nós precisamos estar juntos nesse propósito, de entregar para esse mundo algo que certamente eles não merecem, mas pela graça de Deus eles podem ter acesso por meio da igreja. Nossa fé, nossa vida, nós precisamos entender que nós fazemos parte desse mesmo plano de Deus. Como Pedro, nós também devemos nos esforçar ao máximo para que o Evangelho e a vida cristã sejam realidades e não teoria.
Pregar aqui, teoricamente, isso é a coisa mais fácil de ser. Todo mundo decorar uma fórmula. É só repetir a fórmula várias vezes, você decora. Mas uma coisa que a gente precisa é transformar nossa fé em prática. Fé em vida, fé em ação. Não é isso? O ato profético que a igreja tanto precisa, não é fazer uma coisa sem sentido que as pessoas não entendem. O ato profético é a igreja viva, sendo conhecida pelas suas boas obras, pelo bem comum, pelo testemunho. É um ato profético, aponta diretamente para a realidade do que significa estar em Cristo Jesus. Mas a gente pode se esforçar, como igreja, orando por nossa comunidade. Ore mais, meu irmão. Ora por essa igreja, ora por esses irmãos. Você não confunde não, a gente chega no café aqui, está tudo bom, o culto é uma maravilha, mas o inferno fica furioso com uma igreja boa, uma igreja bíblica, com comunhão verdadeira. Satanás fará de tudo para destruir isso no nosso meio, para causar confusão, para tirar a gente da centralidade, para nos confundir. Ore por essa igreja. Busque uma vida santa que abomina o pecado, viva em santidade. Viva em santidade. Você não sabe o efeito positivo que tem isso na comunidade, uma vida santa. A sua vida santa. Abandone os pecados. Busque a vontade de Deus revelada na palavra de Deus, uma comunidade que cresce em conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, come Bíblia, conheça a palavra de Deus, isso vai mudar a sua vida. E nós precisamos também cuidar, de alguma maneira, de que nós vamos passar, novos pastores vão surgir nessa comunidade. Nós precisamos formar a nossa próxima geração de pastores. A gente não sabe esses meninos que subiu aqui, qual deles que Deus vai despertar essa maluquice santa, de crescer e falar, eu quero viver para pregar o evangelho, eu quero cuidar da igreja, para o desespero da maioria de nós. Não é isso? Falar, meu Deus do céu, o menino podia escolher tanta coisa, fazer uma faculdade, virar uma outra coisa. Pastor não é isso? Pior, Deus pode levar esse menino para ser pastor em outro lugar, longe de você. Se dedicar a uma comunidade longe, distante daqui, a um povo de outra língua. Mas nós precisamos preparar essas pessoas. Preparar esses que talvez estejam entre os pequeninos, mas preparar a próxima que vem e não está longe. Dedicando, incentivando, apoiando, orando, para que mais e mais pastores fiéis possam aparecer no nosso país. Não estou falando da missão 1618 aqui nesse sermão, gente. Estou falando da nossa igreja. A igreja brasileira precisa de pastores fiéis. Porque a maioria dessas igrejas aí são um retrato dos seus pastores. E isso vai se retroalimentando. E nós precisamos de pastores fiéis, pastores que amem a Deus, pastores que são fiéis a Deus, pastores que estão dispostos a sacrificar suas vidas pelo rebanho de Cristo. Amém? Por isso, meus irmãos, o Evangelho é tão importante para nós, que nós não venhamos nos esquecer do Evangelho nem das doutrinas bíblicas apresentadas aqui para nós nesse sermão da semana passada e desse agora.